Alô, alô, meus amigos, muito boa tarde. Sábado é dia de Papo em Casa. Estamos aqui mais uma vez e diga-se de passagem, viu, pessoal? Estamos completando aí quase 4 meses de muito debate, de muita informação, terças-feiras e sábados, tá? A gente criou uma agenda especial aí para julho, né? Demos um verdadeiro upgrade no nosso perfil, né? Vocês estão vendo aí que estamos com artes novas, com novas animações. Isso porque tivemos uma história de muita participação, de muito engajamento de vocês, e isso fez com que a gente viesse a trazer coisas novas, a trazer uma nova perspectiva, uma nova agenda de conhecimentos, né, na área do direito, na área da política, na área da cidadania, da educação, da saúde, como a gente tem feito. Isso aqui, diga-se de passagem, tem sido, pessoal, um fórum democrático de discussões, e por isso a gente vai crescê-lo, por isso a gente está indo também para o YouTube, por isso a gente está trazendo uma agenda aí com grandes personalidades nas mais diversas áreas, começando agora em julho e indo até agosto nessa pisada, né? Inclusive o tema de hoje, reparem, tivemos há 2 semanas, cerca de 2 a 3 semanas atrás, o adiamento das eleições. Olha aí o professor Helder já na área, lá de Gravatá, Nilda Soares também na área, Cris está na área, Shirley está na área. Pessoal, eleições municipais adiadas e poucas pessoas sabem das modificações legais e dos impactos políticos que isso vai ter. Por isso a gente traz isso em pauta, inclusive é tema hoje do Diário de Pernambuco. Vocês viram lá, eu coloquei aqui no Stories. E estamos aqui com o doutor Pablo, que entrou, vai dividir a câmera aqui com a gente para tratar sobre esse assunto, hein, Pablo? Cadê você? Está conectando aí? Olha ele aí na área. Oi, Felipe. Boa tarde, tudo meu bom? amigo. Tá me Como é vendo que bem tá? aqui? Tá me ouvindo bem? Tudo Tô certo? sim. E você, Sim. tudo certo? Tudo certo, rapaz. Eu estava comentando aqui com o pessoal, Pablo, que o Diário de Pernambuco hoje trouxe você lá, uma entrevista concisa sua, mas bem interessante, e o panorama do que vai ser, mais ou menos, essa eleição para os partidos políticos, que já estão se mexendo, né? Devido a Exato. essas articulações todas que a nova legislação está trazendo por conta do adiamento. E eu queria agradecer a você por estar aqui hoje com a gente, dividir um pouquinho desse conhecimento, trazer informações aqui para o pessoal. Tem muitos alunos aqui, uns que eu estou vendo aqui, inclusive, que são pré-candidatos a vereadores em seus municípios, então por isso estão interessados aqui nos assuntos, né? Você que é advogado militante na área eleitoral há muito tempo, há muitos anos, é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da nossa OAB de Pernambuco. Prazer grande, Pablo. Eu queria começar já jogando a bola para você de como foi esse impacto aí dessas novas modificações no cenário aí jurídico e político. O que é que você tem visto aí? Boa tarde. Boa tarde, amigo. Tudo bom? Prazer grande participando aqui da sua live, Papo em Casa. Já estava querendo participar há um bom tempo, mas graças a Deus chegou minha hora, chegou minha vez. Tudo bom? Tudo certo. E no dia bem representativo, como você bem disse, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você bem disse, hoje o Diário de Pernambuco repercutiu uma matéria nossa, né? Fiquei muito feliz com a abordagem sobre o adiamento das eleições. Exatamente. Vamos lá. Tivemos aqui no último dia 2 de julho a aprovação da PEC, né? Da proposta de emenda à Constituição, que adiou as eleições. Primeiramente, ressaltar que a aprovação da PEC ela se deu num momento de maturidade institucional, né? Seja do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que procurou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Expôs a necessidade do adiamento, né? A preocupação com a situação de calamidade que o país enfrenta. Toda a questão sanitária, né? Os perigos, exatamente, que envolviam. exatamente. E diante disso,
ou foram ouvidos também vários especialistas, vários médicos, infectologistas, e todos foram unânimes no sentido de que o adiamento, embora por um prazo relativamente curto, 40 dias, 42 dias, era a opção mais viável, era a opção mais indicada, né? Tendo em vista toda essa calamidade. Claro, ninguém há de prever, embora amparado por estudos, mas ninguém tem como prever se lá no dia 15 de novembro, a nova data das eleições, Sim. primeiro turno, estará numa situação que nos permita, com tranquilidade, comparecer às urnas. Mas Não tem como mensurar, né? A essa não tem como altura, do jeito mensurar, que né? está. Exatamente. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar Verdade. como está a situação. Mas todos foram unânimes no sentido de que há uma perspectiva de melhora, né? A chamada curva está caindo, Isso. e esses 40 dias são fundamentais para que haja uma estabilidade na questão do quadro de calamidade no país, né? Para facilitar aqui, Pablo, eu dividi em duas partes aqui o nosso debate para que quem esteja acompanhando consiga ter uma linha de raciocínio interessante. Vê só, Certo. nessa parte inicial, a gente trata da questão da legislação, os Tá. impactos que a modificação da legislação trouxe, os principais pontos que têm gerado mais dúvidas. E numa segunda etapa, na segunda meia hora aí, talvez, a gente pode falar dos impactos políticos, né? E aí a Perfeito. gente vai para a questão das fake news, a gente trata um pouquinho dessa possível abstenção que vai ter, a gente sabe que as chances são grandes, né? Mas vamos começar pelas convenções. Convenções que são que é o ato, na verdade, que legitima os candidatos, né? Que Exatamente. traz a formalidade ali do registro, o início do registro das candidaturas, na verdade. Que sempre teve aquela tradição aqui em Pernambuco de ser no clube da cidade, né? Uhum, Quando é uhum, municipal, geralmente é na ABB, ou né, num clube tradicional do município, né? exatamente. E agora vai ter que ser virtual, né? Como é que está É, essa arrumação aí? pois Pernambuco, como um todo, tem uma tradição, né? As convenções partidárias, elas representam o start da campanha, né? É o início, né? É a primeira vez ali que o candidato está sendo oficializado, né? Acabou de teve seu nome homologado pelos convencionais, pelos filiados ao partido, os que têm direito a voto, e ali ele faz o primeiro discurso e geralmente é o start da campanha, né? E aqui no Uhum. estado de Pernambuco há uma tradição, né? Aqui em Recife já tivemos convenções partidárias emblemáticas no Clube Internacional, Clube Português. Pandemia, o TSE, de forma inédita, autorizou, determinou que as convenções partidárias possam ser realizadas de forma virtual, de forma remota. É importante esclarecer, Felipe, que o tribunal não eliminou as formalidades. As formalidades legais da convenção continuam as mesmas. Continuam. Continuam as mesmas, né? Então, o que é que ocorre? Ali, daquela reunião, ali se extrai uma ata, aquela ata, ela vai para um sistema próprio do tribunal chamado Candex, né? E Sim. aquela ata, ela tem que ser inserida no Candex, né? Até 24 horas após a realização das eleições, que agora se realizará no período de 31 de agosto a 16 de setembro, né? São A os nova novos data, prazos. o novo período, 31 de agosto a 16 de setembro. Então, não houve eliminação de nenhuma formalidade legal. O que houve foi uma reformulação, uma readequação, que é até benéfica. Uhum. Veja, não se imagina, como é que você se imagina, né, em pleno ano 2020, até então o tribunal exigia que fosse um livro físico, né, um livro-ata, Isso. Inclusive a uma ata, né? legislação trazia isso, né? Exatamente, um livro físico que tem que ser rubricado pela justiça, Isso. quer dizer, nada mais arcaico, né? Então, isso daí foi um ponto positivo. O próprio sistema, esse próprio Candex disponibilizado pela Justiça Eleitoral, ele vai servir como livro-ata, né? Vai servir como livro-ata. Ali também irão as pessoas, os convencionais, os que votam, né? Irão assinar, seja essa assinatura seja presencial, pode ser presencial, essa Uhum, assinatura uhum. pode ser física, né? Essa assinatura pode ser eletrônica, ou qualquer outro meio. Por exemplo, pode ser por uma plataforma que essa plataforma é importante que haja a gravação para poder
depois, em caso de alguma impugnação, algum questionamento da justiça, ter como provar, né, o que foi ali deliberado. Então, basta que quem esteja comandando o processo, a convenção, pergunte, fulano de tal, vota como? Sim, pela nossa chapa, tal, enfim. Então, Sim. aquele voto ali, aquela declaração de voto, aquela intenção de voto, vale Sim. como assinatura. Tá? Esse E também, Candex que você falou agora é como se fosse um sistema tal como o Filia Web, o da prestação de contas, né? Um exatamente. software, um sistema da justiça. É Né? um sistema que a Justiça Eleitoral disponibiliza para as convenções e para o registro de candidatura. Né? Certo. Ato seguinte, você insere a ata da convenção e ali mesmo já faz o registro de candidatura. Esse registro de candidatura é migrado, sai do Candex e vira um processo judicial pelo PJE, né? Virtual agora. Então, há uma integração entre esse Candex e o PJE. A pessoa insere os dados, né? O DRAP, Documento de Regularidade de Atos Partidários, né? Ali você faz a inscrição, o registro de toda a chapa de vereadores, prefeito, vice-prefeito, e ali aquele processo se transforma num processo, aquele processo não, aquele ato se transforma num processo judicial, que é o processo de registro de candidatura, que será julgado pela justiça ali na sequência. Tá? Então tá aí, eu acho que um ponto positivo, né? Que trouxe, que acelerou, né? Porque isso eu acho que viria de qualquer jeito. Né? Modernizou. Viria, mas acelerou. A pandemia acelerou por conta do adiamento, né? Nossa preocupação, a nossa preocupação é o seguinte: primeiro, não tá proibido as convenções de forma presencial, tá? Não está proibido. Ocorre que se no município, na localidade, não tiver condição sanitária de se realizar, aí sim será feito de forma, mas não está proibido, né? Se na localidade as condições sanitárias já permitir, né? Pode se fazer. Agora, claro, a prudência, né? A cautela recomenda que não se faça de forma presencial para evitar aglomeração, enfim, e não ir de encontro às recomendações das autoridades sanitárias nesse sentido, né? Até para evitar uma volta aí dessa situação, né? Isso. Inclusive, a legislação trouxe aí a possibilidade de, se não houver condições de realização da eleição, né, naquela data, que ela pode ser adiada com limite máximo de 27 de dezembro, se eu não me engano, é isso? Então, porque muita gente se pergunta, rapaz, se chegar no dia da eleição e meu município tiver, por exemplo, num estado difícil por conta do coronavírus, como é que vai ser? Vai ter que ter eleição mesmo assim? Tem essa exceção, né, Pablo? Exatamente. O texto da proposta de emenda à Constituição foi muito feliz nesse sentido, né? E essa data, a consignação dessa data, que ela pode ser realizada as eleições até o dia 27 de dezembro, que é o último domingo do ano 2020, traz consigo uma simbologia muito forte. Não sei se as pessoas perceberam, mas ela traz consigo uma simbologia muito forte. Qual é? Que está afastada qualquer hipótese de prorrogação de mandatos. Qualquer hipótese de prorrogação de mandatos. Que foi aquela especulação inicial. Aquela especulação inicial de que haveria ou não prorrogação de mandatos, unificação com as eleições de 2022, enfim. Então, o texto da reforma foi muito feliz e esse inciso ele traz consigo uma simbologia muito grande. Ou seja, qualquer interpretação que dê margem a uma prorrogação de mandatos está completamente afastada, porque as eleições, embora se não for possível realizar no dia 15 de novembro, a nova data, no município, ou no conjunto de municípios, ou até mesmo no estado da federação como um todo, né? Ela pode ser prorrogada, né? E aí vai se analisar uma data posterior que possa, já tenha condição, o município já tenha condição de realizar, mas, contudo, que ela se realizará até o último domingo do ano 2020. Então, assim, 27 de dezembro. Afastando qualquer hipótese de prorrogação de mandato, tá? Até porque, por mais que a gente ache plausível unificar as eleições, né, para ficar aí toda eleição, tanto municipal quanto federal e estadual, numa única data, na última eleição, o eleitor votou para que o mandato terminasse agora, dia 31 de dezembro.
Nem um Isso dia mais. feriria a Exatamente. questão democrática aí, né? Por isso que Claro. a questão ficou travada. Inclusive o Barroso pronunciou sobre isso, né? Exatamente. Existia uma alegação de que não, vamos fazer unificar em 22, é mais econômico. Não é. Do ponto de vista financeiro, não é mais econômico. Né? Há um sério atentado à estabilidade democrática do país. Né? E há uma série de implicância que envolve, veja, como é que a gente vai ter uma eleição, se a gente tiver uma eleição que seja de 2 senadores, junto com o prefeito e vereador, serão Uhum. oito candidatos. Como Pois é que o é, pois eleitor é. vai para uma urna sabendo ali nome e número de 8 candidatos? Verdade. Presi E nós temos presidente, que presidente, governador, 2 senadores, prefeito, prefeito, pois é, vereador, deputado federal, estadual. Então, assim, além disso, toda uma confusão de pauta. A gente sabe que claro, a eleição municipal se discute o calçamento da rua, a limpeza concordo. urbana, É né, verdade. a iluminação pública, e a eleição geral não. É um assunto é, é, geral, macro, né? A gente tem a pauta econômica, né? Emprego, enfim, Isso. são discussões distintas que não podem estar no mesmo bolo, digamos assim. Você Entendeu? Acho que veja, é um, quem um trabalha ponto. em eleição, quem trabalha como fiscal, por exemplo, nos rincões, na zona rural, sabe qual é a dificuldade do cidadão brasileiro, que é a maioria, que tem pouca instrução, de já votar em dois candidatos, em dois Uhum, cargos. exatamente. Quiçá vários com um mundo de propostas, um mundo de Exatamente. situação que diz respeito a Exatamente. níveis federativos diferentes, né? Então, Exatamente. Há uma preocupação apenas, Felipe, com relação a voltando um pouco naquela questão da convenção virtual, que é a uhum. questão da qualidade da internet nos municípios. Né? A gente sabe que em nem, Isso. todo, em A nem toda conectividade. localidade tem uma conectividade boa, né, que permita a realização de modo virtual. Isso aí é uma coisa que nos preocupa. Sim, Né? Como sim. também a falta de familiaridade até com a manipulação da ferramenta. Né? Para a gente mesmo, eu mesmo em março, no início dessa pandemia, mal sabia o que era uma live. Hoje não, hoje eu Pois já é, faço de olho fechado, todos mas nós, é todos nós, verdade. né? É Eu verdade. mal sabia. Então, assim, É. não é que é uma coisa, digamos, que é porque a pessoa é do interior. Não, não é isso. Não estou querendo fazer aqui nenhum juízo de Não, valor, nem nada. claro, de forma É alguma. porque o uso da ferramenta, de fato, não é uma coisa fácil e detém uma Para todos certa, nós. a todos nós, e detém uma certa familiaridade para poder pôr em prática. Exato, exato. E além disso, Pablo, eu acho que o que tem gerado mais dúvida, pelo que eu estou observando aí, nos debates e tudo mais, nas universidades, via online, claro, nos rádios, nos meios de comunicação, são as questões dos prazos, né? Os prazos eles foram moldados de acordo com esse adiamento. Mas veja só, o prazo para os candidatos que estão com programa de rádio. Tem gente que tem programa de rádio em sua cidade do interior e que vai ser candidato a vereador, por exemplo. Exato. Porque esse é o mesmo prazo para propaganda institucional, ou seja, aquela que a prefeitura tem que deixar de divulgar durante o período eleitoral. Como é que está funcionando isso aí? Vamos lá. O texto da PEC ele foi expresso com relação a alguns prazos, tá? Outros prazos ainda serão objeto de deliberação de uma nova resolução do tribunal agora em agosto. Ah, Né? certo. Então vai vir Vai vir uma nova resolução aí TSE. agora em agosto, TRE. assim que os serviços, né, eles estão de recesso, né, mês de julho, mas Uhum, uhum. tem um grupo lá formado trabalhando nesse texto, atualizando a resolução do calendário, que institui o calendário. E início de agosto, acho que na primeira sessão, na segunda, talvez, já vai ser aprovada essa resolução do calendário, que vai esmiuçar aqueles prazos todos que estão lá na resolução de calendário. Mas alguns prazos já estão previstos na PEC, né, na emenda constitucional. Por exemplo, 11 de agosto, vou aqui até dar uma filada aqui, que eu não decorei tudo não. Não, vá-se embora. 11 de agosto, vedado emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, né? É um Ah, novo olha prazo. isso. Então É esse um já novo saiu, prazo. né? Ia, Certo. isso estava já antes da aprovação, já ia ser agora, na iminência da aprovação, 4 de julho, salvo engano. Mas agora um novo prazo, 11 de agosto. Então, a partir de 11 de agosto não pode mais haver
programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Tá? Aí 31 de agosto a 16 de setembro é o prazo das convenções, né? No dia 26, até o dia 26 de setembro, prazo para registro de candidaturas, 26 de setembro. Após dia 27, após dia 26, no dia 27, tem início a propaganda eleitoral, né? O início dos atos de propaganda. Rádio e TV, né? Ainda não. Ainda não. A propaganda de rádio e TV somente após, uns 10 dias após, que é o período de... Então ficou no mesmo período, 35 dias, se não me engano. 35 dias rádio e TV, 45 dias propaganda eleitoral como um todo, né? Mas não houve ampliação dos prazos, apenas uma readequação do calendário, tá? Compreendi. Então os prazos permanecem 35 dias rádio e TV, 45 dias propaganda como um todo. 15 de dezembro a gente tem a prestação de contas, uma novidade. Sim. Não vai haver a prestação de contas em 2 momentos, porque antes estava previsto prestação de contas para quem participa do primeiro turno e quem participava do segundo turno. Agora será um único momento de prestação de contas. Para os dois. Para ambas situações. Quem vai para o primeiro turno, quem vai para o segundo turno. Então, 30 dias após o primeiro turno, que é 15 de dezembro, tem que prestar conta de quem foi para o primeiro turno e de quem eventualmente participou do segundo, né? O que fica ali um prazo muito pequeno, porque o segundo turno é dia 29 de novembro. Vai ser apertado, 15 dias, verdade. Exatamente. A gente sabe como é a loucura, né? Para a prestação de contas, contador, advogado, todo mundo correndo nos bastidores. Exatamente. A gente também tem outra novidade. Dia 18, até o dia 18 de dezembro é o prazo da diplomação. Aí, como a prestação de contas foi protocolada até o dia 15, não haveria tempo do julgamento. Esse julgamento ele pode ser feito até o dia 1º de março de 2021. Tá? O que, na verdade, é o seguinte. Não havia, nem antes da emenda, a necessidade de aprovação das contas. Tá? Havia assim, só podia diplomar após o julgamento. Esse julgamento poderia ser pela aprovação ou eventualmente pela reprovação. E eventual reprovação não implicava na diplomação. Exatamente. Não implica na diplomação. É bom a gente só a ausência da apresentação. Só a ausência da prestação. Se deixar de prestar, se deixar não de prestar, assume. Exatamente. Não diploma, né? Não diploma. Então, não há prejuízo com relação a isso. Você apenas não vai dar tempo de julgar, mas esse julgamento ocorrerá até o dia 1º de março de 2021. Né? E dia 27 de dezembro é o último domingo do ano. Até esse dia pode ocorrer eleição em alguma localidade do país. É uma rede aí de novos prazos que, se você não ficar atento, né? Eu acho que os partidos estão precisando aí fazer toda uma preparação interna, porque vão ficar apertados aí, principalmente a questão da prestação de contas. Você tocou num ponto aí que já é uma discussão no âmbito da justiça eleitoral e do direito eleitoral, Pablo, que eu queria ver sua opinião. Poxa, se o camarada tem suas contas reprovadas, ele chega a ser diplomado ainda e quem não apresentou é que sofrerá as consequências. Não existe nenhuma penalidade para esse camarada que teve as contas reprovadas, como incentivo, pelo menos, para que ele possa, na próxima eleição, fazer um negócio organizado? De imediato, não. O que pode ocorrer é, justamente nesse prazo, até 1º de março de 2021, né, alguém se insurgir contra essa reprovação e entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIGE, questionando os gastos, questionando a questão da arrecadação, enfim, toda essa questão do abuso de poder. Do abuso de poder econômico, exatamente. Isso. Do abuso de poder econômico em face dessa reprovação. Dessa reprovação. Né? Mas a reprovação, mas aí é um processo judicial autônomo, com todo ampla defesa. E é um risco. Se ninguém entrar, segue. Né? Exatamente. Até essa data, data peremptória, até 1º de março de 2021. Exatamente. A gente teve um caso agora, né, de uma senadora que foi
que foi eleita e que foi cassada justamente por um questão dessa. Houve um gasto muito expressivo ainda na fase de pré-campanha, né? E aí a coligação adversária ingressou com uma AGE e ela foi cassada. Ela foi cassada por decisão da Justiça Eleitoral. Ela chegou a ser diplomada e depois caiu por conta da questão judicial. Senadora Selma Arruda, eu esqueci o estado agora, não me recordo do estado. Ela era juíza, né? Ela era juíza, se aposentou e tentou o Senado, ganhou, mas foi cassada. Ela é chamada Moro de Saias, enfim, ela tem toda uma história lá de combate à corrupção, enfim. E foi cassada por conta justamente disso. Houve um gasto exorbitante, né? Mais de R$1 milhão em fase de pré-campanha. E isso daí foi averiguado em sede de AGE, né? Em uma ação de investigação judicial eleitoral, e ela foi cassada. Olha, eu queria aproveitar, Pablo, e cumprimentar algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, inclusive alguns colegas advogados. A doutora Aline Albuquerque está aqui conosco, doutora Isabela nossa amiga, está aqui conosco, Isabela, doutora Aida, doutor Lucas Buarque, Henrique Leite, Lucas Buarque, que inclusive já colocou uma pergunta aqui para a gente que eu vou ler já já. Milena, que é aluna lá de Caruaru, está aqui conosco. Delci, da Fafiri. Professor Gidelci, lá de Timbaúba, está aqui acompanhando a gente. Doutor Orígenes Caldas, advogado também. Cris Marília, sempre está aqui com a gente. Vitor, lá de Bezerros, em Pernambuco. Flávia, lá de Minas Gerais. Gilberto de Toritama. Tá bom aqui o negócio, viu? Anne Cabral, nossa amiga Anne. Anne está aqui na área também, colega advogada. Né? Olha, bem prestigiado. Mais por você porque por causa de mim, mais por você. Eu acho que é o contrário, viu? Olha, Lucas traz uma pergunta aqui para a gente sobre vedações. Mantido o prazo para contratação de pessoal na administração pública, seleção simplificada, pode lançar edital e contratar até 90 dias antes da nova data de primeiro turno de eleição. Eu coloquei aqui pode. Ele botou por dentro, mas acho que ele quis dizer pode. Vamos lá. Com relação aos prazos de desincompatibilização, né, para quem não se recorda, desincompatibilização é o afastamento, seja temporário ou seja definitivo, do servidor público para a disputa desse cargo eletivo, né, visando ali dar condições de igualdade para todos os candidatos. Por exemplo, um professor da rede municipal de ensino, né, ele tem que se afastar das suas atividades de sala de aula 3 meses antes do dia da eleição para poder concorrer, né? E aí o que é que ocorre? Esses prazos previstos na legislação são variados, são de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses. Isso decorre muito do cargo que você ocupa e do cargo que você vai disputar. Se você vai disputar para prefeito, para vice-prefeito, para vereador, enfim. É um samba do crioulo doido. É uma engrenagem, é verdade. É uma engrenagem, exatamente. E aí, tem que saber a categoria, né? A função, a natureza, né? Que cargo você vai concorrer para depois descobrir lá qual é o impedimento. E a lei ela não especifica o cargo em si. Você tem que saber qual é a natureza do cargo. Aí fica, de fato, é bem difícil. Mas enfim. E aí gera uma interpretação maior, né? Diversa. Uma interpretação maior. Eu sempre digo aos meus clientes, se afaste no primeiro período, porque aí você não tem problema. Para garantir, evitar riscos de confusão lá, né? Evitar risco. E o que é que ocorre? Esses dois prazos desses já estavam preclusos, o de 6 meses e o de 4 meses. Faltando 2 dias para precluir o terceiro prazo, que era o de 3 meses, ou seja, dia 4 de julho, já que 4 de julho são 3 meses antes da antiga data das eleições, 4 de outubro. Sim. No dia 2 foi aprovada a PEC, foi promulgada a PEC. Então, no dia 2, foi sendo promulgada a PEC, o único prazo que se salvou foi esse prazo de 3 meses. Então, quem deveria se afastar ali no 4 de julho, né? Eu recomendei ao pessoal, deixe o requerimento pronto. Já, né? Exato. Na agulha, porque se não for promulgado, você protocola. Né? E o único prazo que ainda não estava precluso, então ali ganhou-se mais uma folga. Agora, dia 15 de agosto é o novo prazo para essa desincompatibilização, porque 15 de agosto são 3 meses antes da nova data das eleições, 15 de novembro. Então, ganhou ali um mês e 15 dias.
né? Uma gordura maior aí, Uma né? gordurinha, exatamente. Houve também, Felipe, uma modulação com relação aos prazos de condutas vedadas. Por exemplo, Sim, isso é importante. pronto, vamos lá. Esse prazo de conduta vedada, aqueles de 3 meses, né? Então foram todos postergados. Inauguração de obras públicas, né? Sim, sim. Contratação de shows artísticos para inauguração, aquela coisa toda. De comissionados, né? De contratação de pessoal, né? 3 meses, aí 15 de agosto. Com relação à média de gastos com publicidade institucional, importante a publicidade institucional, muita gente faz publicidade, muitos gestores fazem publicidade institucional por conta da pandemia. O que é que ocorreu? O texto da reforma foi bem didático com relação a isso. A média, porque o que é que ocorria antes e o que é que ocorre agora? O gestor não poderia gastar no primeiro semestre desse ano, né, do ano das eleições, mais do que a média do que foi gasto no primeiro semestre dos 3 últimos anos, né, dos 3 primeiros anos da gestão, né? A gestão que se iniciou em 2017, 2017, 18, 19 e 20, exatamente. Não poderia gastar com publicidade institucional agora mais do que a média dos 3 primeiros anos de mandato, 17, 18, 19. Sim. Esse cálculo ele foi alterado. Agora ele pode gastar até 15 de agosto, até 14 de agosto, né? A média em vez de ser os primeiros semestres, os outros primeiros meses, os 2 primeiros quadrimestres, né? Mudou a forma de cálculo. Olha aí. Isso eu confesso que nem eu estava sabendo. E também ressalvou que, se for para gastar com a publicidade voltada à pandemia, à Covid, não há qualquer impedimento. Você pode até extrapolar esse gasto, certo? Você pode, já está expresso no texto da emenda. Já trouxe essa previsão. Essa possibilidade, né? Essa possibilidade. Se for para gastar com publicidade institucional relacionada à Covid, pode ultrapassar esse teto. Apenas se for uma outra calamidade, é que tem que pedir autorização da Justiça Eleitoral para realizar esse gasto. Tá? E o Ministério Público está farejando tudo, hein, pessoal? Principalmente por conta desses gastos, né? Exatamente. Da pandemia, né? Muito gestor aí, né? Nesse contexto de pandemia, a pretexto de atender a população, a mais vulnerável, andou aí exorbitando das suas funções, assim, das suas prerrogativas, né? E indo para a linha de frente de distribuição de alimentos, enfim, aquela coisa. Então, o Ministério Público, claro, como fiscal da lei e da ordem, está atento a isso, e isso vem sendo, de fato, combatido. Não só os órgãos de fiscalização, mas o Tribunal de Contas, sobretudo. Sim. Nesse contexto aí de pandemia. Exatamente. Nós tivemos aqui o Cristiano Pimentel, que é procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco, e ele vinha dizendo para a gente os meios de denúncia, né? Você vê que o próprio Ministério Público e a Justiça estão também se inovando aí para trazer. Inclusive o TRE já tem um aplicativo para denúncia de propaganda irregular, não é isso, Pablo? O tal de Pardal, se eu não me engano. Pardal, exatamente. O eleitor tira foto na hora e já manda direto para o TRE. E remete diretamente ao tribunal. O tribunal vai analisar e aí, no seu poder de polícia, se houver irregularidade, ele determina a retirada imediata da propaganda tida por ilícita, né? Tida por ilegal. Exato. Olha, o Gilberto... Sim, diga lá. Agora tem a fase da pré-campanha, tem muitos exorbitam das possibilidades, né? A gente pode, o pré-candidato pode exaltar as suas qualidades. A legislação já deixa um terreno livre para isso. Dizer que você só não pode pedir o voto. Só não pode pedir voto, né? E aí, quando ele fala pedir voto, nem de forma expressa, vote em mim, nem de forma explícita. Existe uma diferença entre expresso e explícito, mas que ambas situações são ilegais e são proibidas, né? O expresso de fato, voto em mim, né? Eu conto com você. E o explícito é quando não se fala
não se dá essa conotação de pedido de voto. Mas se Não deixa fala, entender. não se fala, né? expressamente o pedido de voto, mas se deixa entender pelo contexto, né, pela situação de que, na verdade, você está pedindo o voto, né, chamada magic words, palavras mágicas, né? Enfim, Isso. E agora isso, lógico, numa análise contextual, fática, caso a caso, né? Outra área também que atua nas eleições, que é a área do marketing, da publicidade, que tem trabalhado muito essa transformação. Né? Os marqueteiros trabalhando formas de você conseguir dizer que você é candidato, que está pedindo voto ainda antes, no período de pré-campanha. É um estudo aí Exatamente. no campo da comunicação importante. O marketing esse ano vai ter muito trabalho, né? Porque Vai. A gente entende que há uma previsão de que o corpo a corpo, o tradicional corpo a corpo, a campanha tradicional de rua, ela será mínima, né? Pelo menos Verdade. assim eu enxergo, porque isso será até uma contrapropaganda do candidato. O candidato querer ir para a rua, abraçar, né? Cumprimentar. Isso. Não sei como é que vai estar o quadro da pandemia daqui a 2 meses, mas enfim. Imprevisível, mas eu acho que isso é um tiro no pé para o candidato querer se arriscar a ir para um evento de rua. Então, assim, aqui o marketing vai ter que ter muita habilidade, muita criatividade para inovar nesse sentido, né? Fazer a campanha de redes sociais será fundamental. Fundamental. A gente vai chegar nisso aí. Pronto. A gente vai chegar nesses impactos políticos. Eu vou falar aqui a pergunta do Gilberto. Na verdade, não é pergunta, é um comentário, acredito eu. Gilberto, lá de Toritama, ele diz o seguinte: os políticos que costumam trabalhar no último ano de mandato quebrarão a cara por conta da escassez de recursos. E o TSE-PE vem impugnando várias despesas que não sejam voltadas para a área da saúde. É o que a gente tratou agora. Falou, exatamente. Né? Agora, seguinte, para que essa emenda constitucional de adiamento da eleição fosse aprovada, a gente sabe o que aconteceu, né? No Congresso, teve que haver aquela troca de favores para aprovar aquele fluxo de recursos para as prefeituras, que, se não me engano, era mais de bilhões aí, né, Pablo? Houve uma articulação, né, o Centrão, os blocos partidários ali que formam o Centrão, condicionaram o apoio para aprovação em troca não, mas desde que também colocasse em votação a questão da ajuda financeira. Da ajuda financeira, né, exatamente, né? E isso me parece que fez parte da negociação, né? da articulação. De fato, o texto da reforma foi aprovado em tempo recorde, né? Em tempo recorde. Né? Numa semana foi aprovado no Senado, na semana seguinte na Câmara, em tempo recorde, exatamente. Exato. Agora vamos para essa questão política, Pablo, já que a gente está nos nossos 20 minutos aí finais. Eu acho que o tema do momento é fake news. E o uso das redes sociais, já que, como a gente concluiu já aqui, a campanha dificilmente terá o corpo a corpo, a não ser que tenham transgressões das regras que aí estão postas, né? Uhum. Embora eu acho que no interior e no rincão, que não existe fiscalização do TRE e etc. e tal, a campanha de rua vai começar. Não é verdade? Quer dizer, vai continuar. Até porque também o texto da reforma também teve uma previsão com relação a isso. Não pode haver, por parte da municipalidade, nenhum decreto impedindo os atos de campanha. Porque aí, veja, o que é que ocorreu? O prefeito que estava ali, reeleição... Que se beneficiando, ele baixava um decreto proibindo atos de campanha, e aí seu adversário político não tinha o que fazer, né? Pois é. Deixava o camarada de mãos atadas. Exatamente. Pode até haver isso, mas desde que fundamentado num laudo, num parecer de uma autoridade sanitária de renome nacional ou renome estadual. Não pode simplesmente o gestor, o prefeito, editar um decreto com base nas estatísticas, enfim, no que está dizendo ali a TV, os informes oficiais. Não é assim. Entendeu? Essa informação é importante. Para não deixar justamente os adversários sem atos de campanha, né? Impedindo a população de ter acesso a formar o seu convencimento através da propaganda de um e de outro, né? Sim. Então não pode haver, nem por conta nem também por decisão da Justiça Eleitoral, né?
Alguns juízes do interior gostam muito de deliberar quando é uma disputa acirrada numa cidade, né? Ó, segunda, quarta e sexta aqui é um candidato, terça, quinta e sábado é outro e domingo é dia de paz. Não tem, não. Não é assim. Eu recomendo a meu cliente que não assine nenhum termo não se baixa nessas condições, tipo não se baixa. Primeiro porque sim. é ilegal, flagrantemente ilegal, né? Segundo porque a propaganda política é mais do que um direito do candidato de expor, é muito mais do cidadão de receber aquela informação. Sim. Formar seu convencimento, né? Formar sua tese, receber as informações, né? Formar sua tese, seu convencimento, para poder votar em determinado candidato. Então, é o chamado direito indisponível. Eu não posso dispor sobre algo que não me pertence. Que não pertence. Então, esse direito é do cidadão de receber aquela informação. Então, muitos promotores insistem na assinatura de TAC, termo de ajustamento de conduta, que inclusive é ilegal. A própria lei 9504 proíbe o TAC em termos de propaganda termo eleitoral. De ajuste de conduta. De conduta, exatamente. E os juízes também gostam muito de fazer essa ponderação para ter ali mas isso é ilegal. Muitos juízes se aproveitam de um ambiente que ele sabe que não vai ter nada contra ele ali no sentido de fundamentação, de assessoria, né? Quando é uma cidade muito pequena, e aí atribui isso aí para gerar uma certa paz, entre aspas, na cidade, né? Mas a gente sabe que quem tem uma assessoria de qualidade na advocacia consegue visualizar isso aí direitinho e vai ser bem norteado. É a importância aí para quem é pré-candidato, viu, pessoal, de contratar uma assessoria. O advogado ele é fundamental nesse momento de disputa eleitoral. Né? Então, não é só porque a cidade é pequena, porque eu já conheço aqui como é que faz a política local. O advogado pode ser seu aliado para você, inclusive, fazer estratégias para levantar aí o seu objetivo político, né? Cesseando questões que outros querem impor a você, não é verdade? Sobretudo numa campanha que tende a ser muito judicializada. Essa campanha tem que ser muito judicializada em função do modus operandi da eleição. Como ela vai se dar muito pelas redes sociais, né? Então, a tendência é que as pessoas mesmo extrapolem, né? Os limites legais, né? E há uma tendência de grande judicialização nessas eleições. O nosso amigo Léo aqui, Léo, que é lá da OAB, advogado, colega nosso, pergunta aí o que é permitido fazer no período de pré-campanha. A gente falou disso aqui, Léo, a questão do pedido direto de voto é que é proibido. E aí o Pablo lembrou para a gente da questão do pedido explícito, não é isso, Pablo? Isso. E do pedido implícito, né? O expresso. Isso. Você pode dizer que exaltar suas qualidades. Enquanto eu fui prefeito, eu fiz isso. Enquanto eu fui vereador, eu propus esse projeto de lei. Enquanto eu fui presidente daquela associação comunitária, eu fiz. Esse foi meu trabalho. Esse foi meu trabalho. Sim. Você pode expor suas qualidades pessoais, você pode participar de encontros, você só não pode pedir voto. E aí esse pedido de voto ele nem pode ser expresso, como o tradicional voto em mim, me apoie, conto com você, nem pode ser o explícito, que são aquelas palavras que não de forma não direta, você não pede, mas no contexto dá uma conotação de pedido de voto. Vamos então entrar nessa parte das fake news que eu falei agora há pouco. Qual é o mecanismo que a legislação trouxe para combater fake news e, inclusive, para regular as redes sociais? Porque a mini-reforma eleitoral de 2017 foi que trouxe alguma coisa sobre o patrocínio, né, da questão nas redes sociais, da propaganda nas redes sociais, etc. E tal. Há um limite, inclusive, para isso, né? Mas eu não vi nada a respeito de fake news em legislação propriamente dita de direito eleitoral. A gente tem alguma coisa na penal, não é isso? A questão das fake news está muito em evidência, seja porque no próprio Congresso está tramitando o projeto de lei, né, de combate às fake news, seja porque também no Tribunal Superior Eleitoral ainda está em tramitação as ações de investigação judicial eleitoral contra a chapa Bolsonaro-Mourão, né, que
com relação àqueles disparos de mensagem em massa, né? A chamada militância digital. Isso está muito em evidência. Em evidência. E claro que nessas eleições há um rigor maior e há o farol da Justiça Eleitoral está aceso, né, sobre a questão das fake news, né, o que é algo abominável, né. Recentemente o ministro Luiz Fux deu uma entrevista semana passada, salvo engano, que ele falou uma frase que traduz de fato o que pelo menos eu penso. As fake news ela forma uma bolha de eleitores iludidos, né? Verdade. Uma bolha de eleitores iludidos, na medida em que os eleitores, acreditando, né, de que aquela notícia é verdadeira, espalha aquilo ali como se verdade fosse, né? Cria esse ambiente, né, de favorecimento, aboiada, esse né? ambiente aboiada exatamente. Formada, né? E são eleitores que iludidos, isso é contra a democracia, é um atentado à democracia, né? Você ganhar uma eleição, você forjar uma vitória com base em notícias falsas, com base em notícias em fake news. Então isso daí há um combate muito, muito evidente, a Justiça Eleitoral está muito atenta, né? Hoje, qualquer ação contra postagem em redes sociais, o juiz, ao deferir a liminar, determina diretamente, ele tem um canal, um e-mail, um contato direto com a rede social, né, com representantes da rede social, seja Facebook, seja WhatsApp, e ali ele coloca o caminho, né, o caminho da postagem, o endereço da postagem, né, chama o URL, o endereço da postagem, e ali diretamente entre o juiz, a determinação judicial e os representantes legais da rede social já tira a postagem, já retira a postagem do ambiente virtual, né? É direto. A gente sente que ainda estamos numa evolução quanto a isso, né? E não é Sim. peculiaridade só do Brasil. Olha. O Eudeuci, inclusive, traz aqui, ó, como delimitar, tendo em linha entre a liberdade de expressão e a censura nessa confusão toda. Exato. Eu acho que esse é o problema no mundo todo. Porque você veja, os Exato. Estados Unidos está se tentando implementar aí algumas legislações sobre fake news, né? alguns mecanismos também para se combater isso aí. Até agora não tem nada concreto, vai ter eleição presidencial esse ano. A Argentina teve muito problema com isso agora, na última eleição, que derrubou lá o Macri, né? o Maurício Macri. Então, e ele saiu denunciando, falando de fake news. Tivemos um problema aqui em 2018 com os robôs. Então, eu acho que é algo que a gente não vai conseguir resolver de início, não, né, Pablo? É só o tempo. Exato. Não há uma fórmula exata, né? Não há uma fórmula exata. Eu concordo com o Mungo da preocupação dele de que há uma linha tênue entre a liberdade de expressão e a censura prévia, né? Não pode haver nenhum nem outro, tem que haver um equilíbrio. E toda a celeuma, a celeuma em torno desse PL, do projeto de lei das fake news, é em torno disso. Quem é contra diz, está cerceando a minha liberdade de expressão, tá tolhendo a liberdade de expressão. Isso é censura prévia, né? Por outro lado, a gente sabe que também a gente tem que ter um mecanismo de controle contra a divulgação e a disseminação de notícias falsas, né? Verdade. Né? Verdade. A gente está vendo aí essa semana as próprias plataformas de redes sociais derrubando páginas, né, de integrantes que ela identifica como sendo disseminador de notícia falsa. Então, assim, isso não é uma coisa, feita por ninguém. É a própria plataforma identificando que ali há indícios veementes de que o que está sendo plantado ali é falso, né? Então, de fato, é uma linha tênue, tem que haver o equilíbrio entre essas duas premissas. De um lado, a censura prévia, que não pode haver, a falta de liberdade de expressão, que não pode haver, e do outro lado, a disseminação, o combate à disseminação de notícias falsas. E diga-se de passagem, a fake news em eleição não é de agora. Agora é que ela está sendo visível nas redes sociais. Mas a gente sabe que aquelas eleições... Só que antes era de outra forma, né? Pois é, antes tinha no interior mesmo...
interior mesmo. Antes era panfletos apócrifos, né? Isso, ou então Panfletos o apócrifos. candidato a prefeito reunir um grupo, só esse grupo aqui vai ser só o grupo que vai inventar a história do candidato tal. A turma se reunia para inventar uma história sobre o candidato e aquilo ali, né? Exato. E isso sempre existiu, né? Agora sempre existiu. Não é novidade, não é novidade. É porque agora a coisa está mais sofisticada, né? Isso. Mais sofisticada, mais robusta, né? Do ponto de vista da disseminação, né? Quando você coloca uma coisa na rede, aquilo ali tecnologia viraliza sim. Em questão de segundos, né? Verdade. O potencial de atingir a massa, né, as pessoas, é muito rápido, é muito rápido, muito célere. Então, assim, agora, o perigo é maior por conta disso, né? Sim. Mas você isso acha? não é novidade. O que antes era panfletos apócrifos, né? Hoje virou nas redes sociais, sofisticou-se apenas. Mas você acha, Pablo, que por essa proibição do tete-a-tete, do encontro entre candidato e eleitor, na ida na feira, que é aquela campanha tradicional, do uso das redes, isso vai gerar uma abstenção na eleição, não vai? O pessoal não vai sair de casa para votar, não. Você acha? Eu acho, né? É uma previsão minha, né? Toda previsão, ela está tendente a falhar, né? E aí a previsão do tempo que não me deixa mentir, né? Mas há uma previsão, não só minha, mas de especialistas, de que haverá uma grande taxa de abstenção nessas eleições, em virtude desse contexto, né? É incongruente hoje a autoridade sanitária dizer eu fico em casa e amanhã vá votar. Amanhã vá para a rua votar. Então, assim, é incongruente. Sobretudo as pessoas o idoso. O idoso, né? A pessoa enferma, que não tem uma imunidade baixa. Exatamente. Felipe, a gente tem, embora o voto seja obrigatório no país, aí isso eu falei, inclusive, até na matéria que está hoje no Diário de Pernambuco, embora o voto seja obrigatório no país, a gente tem uma relativização disso daí, uma mitigação disso daí. Né? Não é muito difícil, aliás, é super fácil você justificar o voto. Você tem 60 dias para justificar o voto. Verdade. E mesmo ultrapassando o prazo sem a justificação, você paga uma multa irrisória ali de R$3. Irrisória? Irrisória. Então, isso não é impedimento para que se deixe de votar, de forma alguma. Né? Embora o voto seja ainda obrigatório no país. Mas que há uma relativização disso, há. Total. E o Tribunal Superior Eleitoral, já atento a isso, né? Inclusive o ministro Barroso pronunciou sobre isso, de que irá, digamos assim, não irá incentivar, mas irá facilitar os mecanismos de justificação do voto, né? Para quem não puder, para quem, sobretudo, aquelas pessoas que estão ali no grupo de risco, para que permaneça em casa, não exerça o seu direito e que tenha ali um acesso mais rápido à justificação do voto. Pois é. Então, a gente tem tudo aí para ter uma eleição atípica de abstenções. Ela já era atípica antes mesmo desse cenário. Né? Por conta das mudanças, né? A primeira proibição da coligação. Sem coligação proporcional, exatamente. E agora, sobretudo, em virtude de tudo isso. Né? É inimaginável uma eleição no meio de um cenário de calamidade pública em que as autoridades recomendam o fique em casa, né? E fique em casa com eleição são coisas que não se casam, né? Viu, amigo, eu tenho a impressão de que isso tudo vai favorecer quem está já com a máquina na mão. Porque você veja, um candidato jovem, por exemplo, que quer se apresentar, tem muitos aqui, desse pessoal que está aqui, tem alguns alunos que vão ser candidatos em suas respectivas cidades, Bezerro, Toritama. Veja, para um jovem com 45 dias apenas de campanha, se apresentar, né, é muito difícil. Se tornar conhecido, uma campanha difícil, se tornar conhecido. Muito num momento só de redes sociais, que o seu município tem zona rural, né, que não tem acesso a... Tem eleitores, mas não tem acesso à internet, né? É difícil. Exatamente. Eu acho que vai favorecer quem está com o poder na mão, né? Os prefeitos. Exatamente. O que ocorreu? Muitos gestores que estavam mal avaliados, né, agora com esse cenário de pandemia, se recuperaram um pouco dessa má avaliação, fizeram um atendimento à população, deixou ali seu município em condições, criou um atendimento hospitalar, enfim, recuperou essa popularidade. Né? Você sabe que o eleitor ele não tem muita memória, então ele tende a pegar os casos mais recentes, né? E então, de fato, muitos gestores se recuperou a sua popularidade.
Então você tem, primeiro, essa questão. Muitos deles, como a gente falou também, receberam recursos do governo federal, estão ali injetando em seus municípios no atendimento à população, sobretudo aquela população mais vulnerável. Aí você tem uma campanha que os atos presenciais serão mínimos, né? Por outro lado, um adversário político que não é conhecido, ou mesmo que seja conhecido, não tem a máquina, a estrutura governamental nas mãos. De fato, numa eleição curta, de tiro curto, 45 dias, 45 dias é muito pouco, então, de fato, é muito difícil para quem está nessa situação conseguir lograr êxito no pleito, isso é verdade. Mas não, isso não pode servir de desestímulo, viu, não, pessoal? não, Vocês não. que estão querendo Claro entrar que não. agora, que estão com disposição, esse é o momento também de se apresentar na rede, de ter uma campanha talvez mais barata, por conta da falta de deslocamento, né? E de se apresentar, porque nos próximos pleitos, se esse não der certo, você chega mais forte, seu nome está circulando na sociedade da cidade, né? Isso é importante ser dito. Né? Mas, meu amigo, a gente já está no finzinho aqui, eu acho que tem poucos minutos. Eu queria novamente te agradecer. Teríamos inúmeros temas para tratar, mas acho que a gente pontuou os principais, primeiro com a questão jurídica dos prazos e etc. e tal, depois com a questão política em si. Na verdade, um caminha de mãos dadas com o outro. Né? A gente vai ter consequências em conjunto aí, vão ser notórias durante esse período. Né? E agradeço bastante tirar um tempinho aí do sábado para vir aqui conversar com a gente, viu? A gente está dando inovada aí, viu, Pablo? Estamos trazendo gente como você, especializada para cá, terças e sábados. E estamos indo para o YouTube também. Estamos criando um canal lá do YouTube para difundir melhor isso aí. Tá? Primeiro, obrigado pela amizade e por estar aqui com a gente comentando, viu? Felipe, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de participar do Papo em Casa, muito bem conduzido por você, que já se tornou famoso aí nos tempos de pandemia, né, dada o público seleto que já participou, né, me sinto privilegiado mesmo por estar participando aqui. Eu que agradeço. Segundo, parabenizar pela iniciativa, né, isso vem alcançando a cada semana recorde de audiência que eu vejo, que eu tenho percebido, tá? E quero, de uma forma geral, agradecer a quem está aqui nos ouvindo, nos prestigiando, nos assistindo, né? Hoje saiu uma matéria no Diário de Pernambuco. Muito boa, por sinal, eu falo, viu, quem puder ter oportunidade é interessante. E quem puder nos acompanhar pelas nossas redes sociais, a gente está sempre lá publicando algumas coisas. É o Pablo Bismarck Advocacia. Está aqui em cima, ó, a rede de Pablo também. Isso. Pablo Bismarck Advocacia. Quem puder nos acompanhar e puder ficar por dentro das novidades. Isso. Foi ótimo, rapaz. Vamos só dar um abraço aqui em quem está, só dar um abraço de despedida aqui na Rânia, na Milena, Delci, Gildeci, Doutor Orígenes, Carmen, que está aqui com a gente, Aline, Isabela, Cristiane, Vitor, Lucas, André Frutuoso, gente de primeira qualidade está aqui, colega nosso, entrou. Eduardo Pugliese, amigo meu. Eduardo Pugliese. E nosso amigo André esteve aqui com a gente já, viu? Tratou de direito bancário, foi muito bom o debate dele. Entrou aí doutor José Augusto Sena, aí, gente boa. Rapaz, infelizmente a gente só tem 1 hora, Pablo. Mas vamos continuando aí nossa caminhada, viu, velho? Boa sorte aí nas eleições. Obrigado. Fé que o futuro está aí pedindo pessoas sérias na advocacia e na política. Viu? Tudo de bom para você. Até mais, pessoal. Até terça. Um abração. Tchauzinho. Valeu.